A principal mudança que eu acredito que exista é uma busca por uma maternidade mais tardia. Então, o que a gente vê muito hoje são mulheres que estão bem estabelecidas profissionalmente, ou então têm algum outro tipo de plano, que é um padrão um pouco diferente de alguns anos atrás, né? Que as mulheres casavam mais jovens, tinham filhos mais jovens. Bom, eu acho que a gente segue padrões americanos do padrão americano de vigilância sanitária, né? E a técnica que a gente usa é semelhante. Sim. A gente impede que a própria água da célula destrua essa célula-tronco. E provavelmente hoje a célula-tronco mais antiga que foi utilizada deve ter em torno de 20 anos para transplante, né? Em torno disso. Na verdade, eu já pensava em congelar, mas era um plano, por exemplo, se com os 35 eu ainda não quiser engravidar, vou congelar com 35. Então, eu tinha já essa programação. Olá, pessoal. Mais um capítulo do CrioTalk. Eu, Nelson Tatsui, hematologista, fundador aqui da Criogênesis, estou com meu parceiro aqui, à minha direita, né, o Luiz César, que é anestesista. Eu sempre brinco, né, que eu acho que é o anestesista que mais sabe hemato no país, talvez no mundo. E vamos tocar hoje uma entrevista muito interessante. Né, o tema vai girar, estou lendo aqui um pouquinho para não deixar passar as coisas, sobre fertilidade, abordando sobretudo congelamento de óvulos e, obviamente, uma abordagem geral em obstetrícia. Porque quem está aqui é uma médica conceituada na área dela, respeitada na comunidade em que ela vive, faz atendimento aqui em São Paulo, aliás, na grande São Paulo, né, melhor. E a nossa finalidade é trazer informações sobre saúde para vocês, de forma muito respeitosa, dentro da melhor qualidade possível, né? Todos os nossos convidados são escolhidos a dedo e trazem informações muito interessantes a você. Hoje não é diferente. Uma coisa que eles sempre me pedem, gente, para começar a ter cada vez mais seguidores, que vocês que estão nos assistindo passem também a convidar outras pessoas a irem em caminho. Eu não sei as formas gerais que tem para produzir mais seguidores, mas eu peço ajuda a vocês, tá bom? Aqui eu vou passar para o meu parceiro, né, para a gente começar a entrevista, e que vai abordar sobre iniciar a apresentação da nossa convidada especial hoje. Tudo bem? Olá, boa tarde. Queria agradecer pelo convite, primeiramente. É bem interessante a gente trazer esses temas, né? Principalmente esse tema de fertilidade, de congelamento, que tem tudo a ver aqui com a empresa de vocês. Então, estou super animada aqui para o nosso bate-papo de hoje. Sem dúvida. Jaqueline, nós temos por hábito começar assim, esse bate-papo deixando que você fale alguma coisa a respeito da sua vida. Como é que você começou? Como é que você chegou à obstetrícia? Então, fica à vontade, por favor. Bom, então vamos lá, né? Na época da faculdade, né? Então, eu me formei em Santos, fiz faculdade. Inicialmente, eu queria ir para uma área de cirurgia geral, fiquei um pouco na dúvida do que fazer, mas acabei indo para o lado da obstetrícia, da ginecologia e da obstetrícia, principalmente por conta de uma chefe minha da faculdade, que acabou me trazendo um pouco sobre a obstetrícia, tudo, e eu acabei indo para esse lado, principalmente pela oportunidade que a gente tem de fazer um segmento da mulher, de poder cuidar dessa mulher em todas essas fases aí da vida. Recentemente eu passei pelo processo de congelamento de óvulos, então eu trabalho com reprodução assistida, trabalho com endometriose, são áreas que elas transitam ali juntas, e eu acabei tendo a minha experiência pessoal. Então, fiz residência aqui em São Paulo também. Depois da residência, acabei fazendo uma subespecialização em endometriose, em laparoscopia também. E agora também estou aí atuando na área de reprodução. E também consegui esse ano viver, né, essa possibilidade. Eu falo que o congelamento, né, tanto de células-tronco como de óvulos, ele é super interessante. E é um poder de escolha, né, que a gente acaba tendo, de fazer uma escolha pensando no nosso futuro, né? Então, basicamente a minha trajetória aí, eu sigo aí atuando nessas áreas principalmente,
trabalho bastante com gestantes também, com parto, tudo. E a gente sabe a importância que é a gente levar informação de qualidade, informar nossas pacientes sobre o poder de escolha delas, né, em diferentes áreas aí da vida. E falando nesse tipo de paciente, né, existe alguma mudança assim, no perfil dessas pacientes que procuram serviço hoje? A principal mudança que eu acredito que exista é uma busca por uma maternidade mais tardia. Então, o que a gente vê muito hoje são mulheres que estão bem estabelecidas profissionalmente, ou então têm algum outro tipo de plano, que é um padrão um pouco diferente de alguns anos atrás, né? Que as mulheres casavam mais jovens, tinham filhos mais jovens. A gente vê que esse padrão ele vem mudando conforme os anos vão passando. Então, eu percebo muito no consultório isso, essa mudança do padrão, e o que as pacientes mais querem saber é como eu posso preservar minha fertilidade, como eu posso ter uma opção de escolha, porque a gente sabe que quanto mais velhas, menor a chance que a gente tem. Os nossos ovários, eles não acompanham aí essa revolução, então a gente precisa se programar, né? Então, a maior mudança que eu vejo é esse perfil, assim, de idade e também de informação. Hoje a gente vê pacientes que chegam já sabendo sobre congelamento, sobre as minhas pacientes gestantes, elas já chegam e perguntam, inclusive, sobre as possibilidades. Então, o armazenamento de células-tronco, o que isso vai beneficiar, como que isso vai beneficiar. Então, quanto que isso é importante. Então, é bem legal assim, o perfil, porque a gente vê que são pacientes que realmente têm informação e elas querem saber mais sobre as possibilidades que elas podem ter aí, seja na gestação, seja antes de engravidar, e basicamente isso. E você falou sobre o congelamento de óvulos, né? Então, fala um pouco dessa tecnologia, o que isso possibilita, facilidade, dificuldade. Então, assim, na verdade, o congelamento de óvulos, quando a gente fala sobre isso, né, eu acredito que tem uma grande barreira no consultório, que é a paciente achar que é um procedimento super complexo, que demora muito tempo. É claro que a gente tem a questão financeira, que é um ponto importante, que elas acabam perguntando, mas hoje a gente sabe que a gente tem várias possibilidades, existem inúmeras clínicas, que a gente tem várias formas de se fazer para a gente conseguir amenizar isso, e o benefício que isso traz, né? Então, assim, por minha experiência pessoal, então, hoje eu tô com 32 anos. Eu tenho endometriose e eu tenho uma reserva ovariana super baixa. E eu descobri isso porque eu realmente estou trabalhando com isso, eu estou inserida nisso. Então, é uma coisa que eu faço no meu consultório. Então, a paciente está ali com 30, passando disso, não pretende engravidar. Eu acho que é algo relevante da gente se fazer. Então, tá, qual que é o seu plano? Quando você quer? Para quando você quer? E a tecnologia que a gente tem com o congelamento é exatamente isso. Então, você possibilita você armazenar um material genético, que é um material de melhor qualidade, e você acaba tendo uma possibilidade de ter uma quantidade maior, pelo fator idade, para você poder usar isso no futuro. Então, assim, no meu caso pessoal, pela endometriose, eu precisei fazer mais de um ciclo, porque eu tinha uma reserva mais diminuída, mas com a tecnologia eu consegui. Então, fiz o ciclo, é um processo que ele dura aí, em média de uns 12, no máximo 14 dias, gera muito medo nas mulheres, né? Ah, porque a injeção, vou ter muito efeito colateral, tudo. Eu acho que é a principal preocupação. Mas eu acho que a gente precisa sempre conversar com a paciente é um processo que você vai passar por 12, 14 dias e depois o seu organismo ele vai voltar ao normal. Então, o benefício que você tem no futuro, então eu falo pelas mulheres aí que têm o outro lado, né? Então, a gente tem as pacientes jovens que estão buscando congelar e a gente tem as pacientes mais velhas que não estão conseguindo engravidar, que fazem tratamentos e não têm uma boa resposta, porque realmente o óvulo que a gente tem de 30 anos é um óvulo totalmente diferente de um óvulo de 40. Então, essa tecnologia e essa questão de você não ter um prazo para deixar o material genético armazenado é algo inovador. Bom, você falou da endometriose. Endometriose, e o seu exemplo mesmo, eu acho bastante importante falar isso. Você, como médica, é uma pessoa que foi perceber a endometriose depois de um bom tempo já, não é?
Sim. pelo que eu entendi das suas palavras. Sim. Quando você se deu conta da endometriose, você já tinha uma reserva ovariana baixa, não é isso? Sim. E o que eu falo, né? Até uma reflexão que eu fui fazer depois disso, né? Hoje em dia, então, eu fiz uma especialização em endometriose, então eu convivo diariamente com mulheres com sintomas e que até eu me questionei, porque eu tinha o sintoma, eu tinha queixa, e se fosse uma paciente que chegasse para mim com essas queixas, eu com certeza investigaria. Eu nem falaria assim, vamos ver outra coisa. Não, eu falaria assim, olha, suas queixas são de endometriose, vamos investigar. E hoje ainda acontece muito isso, né? Ainda hoje o diagnóstico de endometriose, mesmo com toda a informação que a gente tem, ele é um diagnóstico arrastado, porque a gente ainda vê muitas mulheres, é normal ter cólica, tá tudo bem. Então, assim, o ponto mais agravante aí é exatamente isso. A mulher vai deixando muito tempo e vai passando muito tempo. E aí, quando você vai fazer a soma final de tudo isso, então, fator idade, endometriose, acometimento ali, né, pela doença. Então, às vezes a gente tem um acometimento mais extenso, lesões mais profundas. Então, a gente acaba vendo que a gente demora para fazer esse diagnóstico. E é uma coisa que a gente precisa tentar ir mudando. Então, até comigo. Então, eu fui postergando também para fazer meu exame, para fazer meu rastreamento, porque a gente vai fazendo isso, né? Em grande parte, principalmente das pacientes, porque não só das pacientes, mas no meu caso também. A gente tem medo, né? O diagnóstico de endometriose, ele gera muito essa questão de infertilidade, de doença, de cirurgia. Então, nós, como mulheres, a gente acaba tendo um medo também, né? O que a gente vai encontrar? Então, também tem esse ponto que a gente acaba postergando. E médicas também. Então, não só as pacientes, mas nós, como médicas também. E, muito bem, aí você teve essa realidade e aí decidiu congelar óvulos, né? Ou foi forçado, não sei. Mas, e aí, como é que foi? Na verdade, quando eu avaliei, né, na verdade eu vi a minha reserva, mas quando eu fiz meu ultrassom com preparo para a pesquisa de endometriose mesmo, eu vi que a minha reserva ali não estava muito boa. Eu falei, bom, vamos aproveitar que eu tenho ainda o fator idade, que eu tenho a questão de qualidade, para investigar um pouco mais. E aí, quando eu dosei antimileriano, avaliei reserva no período que a gente tem que avaliar, eu vi que a reserva era baixa. Na verdade, eu já pensava em congelar, mas era um plano, por exemplo, se com os 35 eu ainda não quiser engravidar, vou congelar com 35. Então, eu tinha já essa programação. Então, eu já tinha isso muito bem estabelecido. Hoje eu estou num relacionamento, a gente pretende ter filhos, mas não agora. Então, quando eu tive esse diagnóstico, tudo, eu só antecipei. Então, era algo que eu já pensava a longo prazo. E quando eu tive o diagnóstico, eu comecei. Eu falei, bom, então vamos fazer. Então, já que a gente tem que fazer, quanto antes, melhor. Então, isso serve para todas as pacientes, né? Então, às vezes você pega uma paciente, vou esperar mais um pouco. Se você tem a possibilidade de já fazer isso, faça. Para você ter ali. E se você não pretende engravidar agora, ou quer ter mais de um filho, 2 filhos, são questionamentos importantes de fazer. E eu comecei o processo. Então, a minha experiência pessoal foi um processo tranquilo, eu não tive grandes efeitos colaterais, então eu fiz as medicações, então o procedimento em si, você faz as injeções durante ali uns 10, 12 dias, o procedimento é feito anestesiado, em centro cirúrgico, então você não sente dor, é bem tranquilo, né? O que a gente sabe é que às vezes tem pacientes que têm uma reserva muito extensa e essa reserva, quando ela é muito extensa e a paciente vai fazer congelamento, enfim, ela pode ter um pouco mais de efeitos colaterais, ter um pouco mais de desconforto abdominal, tudo isso. No meu caso pessoal, eu não tive efeitos colaterais. Faz parte, né? Faz parte. Super, super. E assim, é o que eu falo, assim, faz parte do processo e é algo pontual. Então, assim, é algo que em alguns dias ali você vai ver que tudo voltou ao normal. Então, assim, a minha experiência pessoal foi muito tranquila. Eu fiz, na verdade, 3 ciclos para conseguir ali juntar uma quantidade de óvulos que a gente fica um pouco mais tranquilo. E eu não tive nenhum efeito colateral durante o tratamento, durante a punção, o pós-punção. Para mim, assim, foi muito tranquilo. E eu acho que esse é o principal receio de quem vai falar sobre congelamento de óvulos. O que eu vou sentir, mas quanto tempo? Eu acho que esse é o principal receio. E, assim, na maioria das vezes a gente vê que são efeitos colaterais
leves, existem pacientes que têm alguns efeitos colaterais mais importantes, mas são a minoria. E as suas pacientes, quando você propõe, como é que é? Assim, elas, muito medo, desculpa, eu estou sublinhando isso, mas as pacientes têm muito medo? Quais são as preocupações das pacientes que você propõe o congelamento de óvulo? O congelamento, quando a gente conversa disso, é que são 2 cenários, né? Eu falo que é a paciente que está congelando pensando em preservar a fertilidade, e a gente tem uma outra paciente que é a paciente infértil, que a gente vai propor um tratamento de fertilização, um tratamento de alta complexidade. A paciente do congelamento, quando ela vem, hoje a gente vê que, com acesso à informação, cada vez mais mulheres chegam para você, olha, doutora, eu quero congelar, porque eu não sei se eu quero ser mãe, eu não sei quando eu quero ser mãe, eu não sei quantos filhos eu quero ter, e eu quero resolver a minha vida profissional, eu quero construir algumas coisas antes da maternidade. Então, hoje, você vê que chegam muitas pacientes já bem decididas, e elas não têm tanto receio de o processo ser um processo difícil, o que vai acontecer. Então, a gente tem esse perfil que já chega querendo congelar. A gente tem o perfil que a gente faz um diagnóstico de baixa reserva, e a baixa reserva não é sinônimo de infertilidade, não é porque a paciente tem uma baixa reserva que ela é uma paciente infértil. Mas ela tem uma baixa reserva e se o plano dela não é engravidar agora, a gente acaba propondo um congelamento. Eu vejo que a maior dificuldade mesmo são as pacientes que são inférteis e que a gente tem que conversar sobre tratamentos de alta complexidade, porque elas têm muito medo. Então, essas pacientes, eu acho que são as pacientes que mais têm medo do processo, de qual a porcentagem que isso vai dar certo ou não. Então, hoje eu vejo cada vez mais mulheres chegando mesmo, já e falando, eu quero congelar, para mim isso é importante. Eu sei que o meu ovário não vai funcionar para sempre. Eu sei que a qualidade do meu óvulo vai ser diferente daqui a 5, 10 anos. Então, elas têm medo, mas eu acho que quando você conversa e explica o processo, que é um processo que tem uma duração curta, tudo, elas acabam ficando bem, bem tranquilas em relação a passar por isso, sabe? Então... Eu sei que isso não é muito simples, mas você poderia fazer assim um resumo assim, pega uma paciente, quero congelar meus óvulos, como é que faz? Bom, então, inicialmente, quando a gente vai fazer o processo de congelamento, faz alguns exames de rotina ginecológica, então a paciente chegou pra gente. A gente faz alguns exames, rotina ginecológica, vê se tá tudo bem, faz alguns exames de sangue. A gente tem alguns marcadores de reserva ovariana, então antimileriana é um deles, o FSH, que a gente coleta ali no período menstruada, e um ultrassom transvaginal para a gente estimar ali a quantidade de folículos e como vai ser essa resposta. Então, a paciente tem uma boa reserva, será que com um ciclo só a gente vai ter uma quantidade boa de óvulos? Ela não tem uma reserva tão boa, vamos propor mais de um ciclo para ela fazer, e ela pode fazer um ciclo atrás do outro. Então, foi o que eu fiz. Eu fiz aí você tem um sangramento, depois você acaba menstruando de novo, começa um próximo ciclo. Isso não tem problema, não faz mal, você pode fazer um ciclo atrás do outro sem nenhum tipo de problema. Então, é importante a gente ver essa reserva, e aí a partir do momento que a gente tem essa reserva, a gente vai começar. Então, a paciente vem menstruada, naquele dia da menstruação a gente faz um ultrassom inicial, vê como está a reserva daquele mês. Tá tudo bem? Vamos começar? Vamos começar. Normalmente a gente faz injeções, na barriga mesmo, então a paciente aplica a injeção em casa, é uma injeção fácil de se manusear. Na clínica que eu trabalho, a equipe de enfermagem ela é muito bem treinada, então elas ensinam a paciente a aplicar a injeção, a fazer a medicação, como que você faz, onde você aplica. Então, tudo isso é muito bem orientado para a paciente faz em casa. A imensa maioria das pacientes não tem nenhuma dificuldade com isso. Depois de uns 10, 12 dias, você vai acompanhando com ultrassons, então você faz ali uns 2, 3 ultrassons ao longo desses dias na clínica que você está fazendo o tratamento, e aí você programa a retirada dos óvulos. Então, vimos que os óvulos estão ali num tamanho bom, que eles têm um potencial de ter ali um óvulo dentro, né? Porque a gente fala que a gente tem vários folículos que são visualizados no ultrassom, nem todo folículo tem óvulo, então a gente tem que ter um tamanho ali para ele realmente dar uma possibilidade maior. A gente agenda o procedimento, você vai para a clínica interna, faz uma internação ali de manhã, vai para o centro cirúrgico, toma uma sedação na veia, então é super tranquilo.
é feita a retirada, você fica em observação ali umas horas, estando tudo bem, se alimentou, não está com nenhum desconforto, dor, você vai para casa, uns 5 dias depois, 5 a 10 dias, você tem um sangramento, que a gente fala que é a finalização desse processo, e no próximo mês você volta a menstruar e a sua vida volta ao normal. Então, relativamente é um processo rápido. Quando a gente faz um único ciclo assim, costuma ser tranquilo. Tá bom. E uma vez coletado, esse óvulo dura quanto tempo? Não tem um prazo, né? Hoje a gente sabe que a gente tem aí bebês de óvulos de 30 anos congelados. Então, acredito que seja bem parecido aqui com o congelamento das células tronco, né? A gente também não tem um tempo, né, que essas células podem ficar armazenadas. Então, isso também até quero conversar com vocês, né? As pacientes no consultório, elas trazem bastante dúvidas em relação ao tempo que as células tronco podem ficar congeladas, quais são os benefícios, quais são as doenças que a gente pode tratar. Então, na questão dos óvulos, a gente não tem esse tempo, né, de armazenamento, então a gente pode deixar lá congelado sem nenhum problema. Quando a gente vai usar esses óvulos, hoje, pelas técnicas que a gente tem com as embriologistas, a gente tem uma perda muito pequena de óvulos ali no processo de descongelamento. E aí eu também queria aproveitar, né, o gancho e perguntar um pouquinho para vocês também da questão de células tronco, né? Como que funciona, se na hora que a gente descongela, a gente tem ali um pouco de perda desse material, se a paciente, quais as doenças assim que ela pode usar a célula tronco, e se tem um tempo assim que a gente precisa deixar armazenado, depois de um tempo a gente acaba tendo que fazer uma análise para ver se ainda é viável ou não. Eu acho que bate essa. Eu vou entrar porque eu acho que a lógica é sempre igual que você falou da vitrificação de óvulos. Sim. Porque eu acho que a mãe deve ficar assim, eu vou guardar, será que isso vai funcionar? Não sei se ele deve ser uma pergunta comum. Os pais, quando guardam aqui, também eles têm a mesma pergunta. Pô, eu vou guardar, mas quando eu precisar, isso vai estar viável? Né? Bom, acho que a gente segue padrões americanos do padrão americano de vigilância sanitária, né? E a técnica que a gente usa é semelhante. Sim. A gente impede que a própria água da célula destrua essa célula-tronco. E provavelmente hoje a célula-tronco mais antiga que foi utilizada deve ter em torno de 20 anos para transplante, né? Em torno disso. É claro que normalmente a gente transplanta com a célula guardada mais jovem, mas normalmente leva muito tempo para a gente. Esse tempo de 20 anos, em extremos, já foi utilizado com segurança. Uma das autoridades que mais estudou isso foi o Raul Broxmeier, né, que é um dos pais do sangue de cordão umbilical, que é o nosso carro-chefe de guarda aqui, e que é o produto que mais os pais buscam para preservar também para o futuro. Ele tem vários trabalhos de atualização de viabilidade que mostra células viáveis com mais de 23, 24 anos estocadas. E provavelmente isso vai durar muito tempo. É claro que quando você descongela o produto, é de bom senso a gente sempre imaginar que sempre tem uma perda de célula. Se eu falar que não existe perda nenhuma, é praticamente impossível ser verdadeiro. Mas é uma perda aceitável. E, normalmente, o transplante é feito com segurança. Eu não vi nenhum histórico de célula, desde que bem criopreservada, desde que corretamente criopreservada, ela trouxe problemas ao paciente em relação ao transplante. E uma coisa que tem que deixar claro, mesmo a gente guardando certinho, estando no nosso tanque a menos 190 graus, no momento que qualquer hospital do mundo peça, antes de usar no paciente, a gente faz um teste de viabilidade do produto. Aí assegura que o produto está viável, estando viável, ok, tanto da nossa parte quanto do hospital que vai utilizar, aí sim que ele é infundido. De maneira alguma, um produto é descongelado e usado no paciente sem ter garantias de que o material é viável. E por que isso? Porque se não tiver viável, com certeza põe em risco, né, a saúde e, obviamente, pode levar à morte, não tenho dúvida disso. Então, é um tratamento muito agressivo, né? Não, bacana. A gente vê que as pacientes, quando conversam, né, sobre... algumas pacientes minhas, inclusive, a gente já fez, né, vocês, inclusive, participaram
também uma dúvida que eu vejo que elas têm muito é em relação à via de parto, né? Ah, precisa ser alguma via de parto para poder fazer o congelamento. Eu já tive pacientes que fizeram de via de parto normal, via de parto cesárea, então acho que são as principais dúvidas que elas acabam tendo. E uma outra dúvida é exatamente o que você falou. Ah, mas quão importante é isso, né, a longo prazo, né? E quando a gente fala, né, é claro que a gente pensa assim, né, poxa, não quero precisar, né, de maneira nenhuma. Eu tenho um histórico na família, então meu pai faleceu de leucemia, e a gente sabe o quão difícil é a gente achar um doador 100% compatível, né? Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer um armazenamento de células-tronco, que a gente tem aí uma compatibilidade de 100% daquela célula com aquele bebê que está acabando de nascer. É claro que a gente pretende não usar, mas pode ser a nossa única chance, né? Caso a gente precise. Então, eu sempre tento trazer um pouco esse argumento com as pacientes quando a gente vai conversar sobre isso. Porque elas têm muitas dúvidas, né? É algo que acho que da mesma forma que o congelamento de óvulos, os tratamentos de reprodução assistida, o congelamento de células-tronco é algo que está sendo falado de uma maneira mais atual, então é algo mais novo, né? Que não é tão novo, mas que as pacientes estão tendo um pouco mais de acesso agora. E eu acho super importante a gente também falar disso, né, no nosso pré-natal, a importância, como que é feito. Então, eu acho bem interessante, né? Eu tenho o privilégio, né, de vocês participarem dos nossos cursos de gestante lá do consultório. E as enfermeiras, sempre quando elas vão nesses cursos, elas falam de uma maneira bem clara com as pacientes e visualmente, quando você explica, quando você mostra, quando você traz o benefício, quando você explica para a paciente, olha, você vai fazer isso e você vai ter a possibilidade de tratamento dessa doença. Então, as pacientes acabam tendo uma percepção e a maioria acaba falando, nossa, é muito interessante e vou fazer isso pelo meu filho, por que não fazer, né? Espero não precisar, mas se eu precisar, eu vou ter ali armazenado, né? Então, eu falo que esses tratamentos, eles são uma revolução pra gente, né? São possibilidades que a gente acaba abrindo aí para nós, para os nossos filhos, para a nossa saúde, para a nossa fertilidade. Então, acho bem bacana. Você falou uma coisa que é interessante, né? Porque você sofreu na família, teu pai teve leucemia, Sim, né? teve leucemia. E eu acho que quando a Criogênesis abriu, eu acho que o fundamento foi exatamente o que você tinha comentado, que é a preocupação de arrumar alguém compatível no mundo. Isso é tão verdadeiro hoje que, mesmo com toda a tecnologia de busca de doadores compatíveis, 60% dos transplantes no mundo é feito autólogo, com a própria célula da pessoa. Porque, como você disse, não sei quanto tempo faz que seu pai teve essa indicação de buscar doadores, mas não deve ter sido recente. Não. Mas até hoje, pessoas buscam gente compatível no mundo e não encontram. Sim. Isso é uma realidade. Outra coisa que talvez vá ao encontro da sua função, de pessoas que buscam o seu auxílio, né, interfilho, é que hoje a sociedade, nos últimos 20 anos, vem decrescendo o número de filhos. Isso é brutal. Hoje, talvez o índice, segundo a Organização das Nações Unidas, OMS, traz em torno, até abaixo de 1,5 a média, provavelmente já. Já deve estar chegando próximo de 1. Ou seja, a mulher busca ser fértil, provavelmente, mas as famílias estão com um número baixo de filhos. E o que isso impacta na parte de transplante? É que não tem doador compatível fácil, porque o doador compatível mais comum é o irmão de mesmo pai e mesma mãe. Então, uma sociedade mundial, onde a pessoa só tem um único filho, quando você precisa de um doador, onde é que você vai buscar? Com aqueles pais que provavelmente é o seu perfil, porque é aquela mulher que controla o seu corpo, e quer controlar de forma preventiva a saúde, ela vai perguntar sobre célula-tronco. Será que vale a pena agora dar o sangue do cordão do meu filho? Porque provavelmente eu não vou ter mais que um filho. Será que eu vou encontrar, se ele precisar, vai ter gente compatível? Hoje a medicina está indo para terapia individualizada. Isso é um caminho sem volta. Então, eu vislumbro que daqui 10, 20, 30 anos, esse transplante de um para o outro,
onde tem muito efeito colateral por causa da rejeição, da compatibilidade, isso vai deixar de existir. Então, para aquela mãe, que é o seu perfil que você comentou, talvez até o termo que generaliza a qualidade dela, empoderada, vamos dizer assim, que quer controlar esse papel biológico que ela tem, né? Eu acho que ela é coerente que ela busque também para guardar a célula-tronco. Não, com certeza. A célula-tronco, eu digo do sangue do cordão. E é exatamente isso, né? A gente não sabe, né? Por exemplo, o que você falou, o irmão, e muitas mulheres hoje chegam e falam, não quero ter filho, não sei, quero um e é isso. Então, a população, ela vem diminuindo, né? E é muito difícil, né? Você encontrar um doador. Então, na época do meu pai nem chegou a fazer o transplante. Mas a pessoa que era mais aproximada era eu e não era 100%, era 70%. Então, você vê que é muito difícil você encontrar. Então, quando você tem a possibilidade, eu com certeza, quando eu tiver meus filhos, eu pretendo ter mais de um filho, mas com certeza eu coloco isso como uma prioridade, porque a gente não quer passar por isso, mas às vezes a gente vai passar. E aí, não, exatamente. É uma outra vertente. Eu não sei, a sua mãe está aqui presente, não sei se ela guardou o tecido do cordão mumificado, porque antigamente os pais do nascimento não tinha como guardar, ninguém tinha essa técnica, mas eles pegavam um pedacinho do tecido do cordão e guardavam mumificado, né, numa caixinha. Hoje, além do sangue, como eu falei, né, no sentido de recuperar ou tratar e recuperar o sistema sanguíneo, tem o tecido do cordão, que é muito, assim, para mim, eu diria que nem explodiu muito essa tecnologia. Mas essa tecnologia vai trazer o benefício praticamente de tratar todos os tecidos não sanguíneos. Isso eu acho que é muito bonito de falar. E crescendo. Você vê que até semana passada eu levantei num site importante norte-americano de trabalhos científicos com isso aí. Eu fico perplexo de ver mais de 1000 trabalhos tecnicamente adequados sobre esse assunto, sobre célula-tronco mesenquimal, né? E a gente oferece esse serviço em parceria contigo e a gente agradece a confiança no sentido de que seu cliente, se precisar mandar essa célula que ele guardou aqui para qualquer lugar do mundo, esse qualquer lugar do mundo vai questionar a gente. Vocês têm licença de qualidade internacional, que é fundamental. Os bancos que falam que guardam com qualidade, mas não têm licença internacional ou reconhecimento internacional de qualidade, simplesmente eles não vão aceitar o produto e, portanto, consequentemente, não vai fazer o tratamento experimental ou não, tá certo? Eu acho que isso é muito importante para os pais, né? Que para a mãe, né? No seu caso é a mãe que busca esse auxílio, né? Não da infertilidade em si, porque às vezes nem são inférteis, né? Mas é aquela pessoa que, de forma de controlar sua biologia, quer ter segurança no nascimento, né? Sim, com certeza. E assim, é o que eu sempre falo, né? A gente sabe que, tanto falando de ambos, né? Da célula-tronco, do congelamento de óvulos, a gente sabe que nada é garantia. Mas quando você tem a possibilidade de ter ali, você já aumenta a sua chance muito em relação a quem não tem óvulo, a quem não tem a célula-tronco. Então, isso que é muito legal, né? Porque você acaba tendo possibilidade de poder ter outras vias. Então, é o que eu falo, assim, que nem no congelamento. Poxa, eu tô congelando, então obrigatoriamente eu vou usar? Não. Mas se eu tiver alguma dificuldade para engravidar, eu vou ter ali os meus óvulos que eu posso usar. Eu claramente não quero ter uma doença, né, hematológica no futuro, mas não tem como a gente saber. E se eu tiver? Se eu tenho a minha célula-tronco lá, eu tenho a possibilidade de um tratamento de alta eficácia. Então, eu acho que é muito essa questão da gente também não pensar só no, para que eu vou fazer isso agora? Né? Da gente pensar mais a longo prazo, né? O que isso vai me trazer de benefício lá na frente, né? Como que isso vai trazer algum benefício? Então, eu acho super interessante e eu acho que é super importante esses avanços aí que a gente vem construindo da tecnologia. Não, em relação também porque nós temos na coleta de célula-tronco um número mínimo de células, né? Nós temos um controle disso aí. De vocês têm o controle, porque você falou assim, número de óvulos.
Eu não coletei um número de óvulos Sim. ideal, então eu tive que fazer mais, tal. Aham. Acho que isso é interessante. Eu acho sabe? legal também. O que a gente fala é assim, na verdade, a gente não tem um número, né? Claro que quanto mais melhor, mas a gente fala assim, pensando, pra gente não ter uma garantia, mas ter um pouco mais de segurança, quando a gente fala de, uns 15 a 20 ovos. Eu nem consegui tudo isso, mas eu cheguei perto ali dos 15, com essas 3 coletas, mas é o que a gente fala, a gente não tem um número, mas elas perguntam muito, tá, mas quantos eu preciso? Acho que isso é interessante, Assim. porque acho que pega na mãe, né? Assim, eu vou guardar, mas aí, e aí, doutora, você coletou? Deu certo? Deu o número que você precisa? Ele é bonito, o óvulo, né? Essas isso, coisas né? assim. Eu acho que são... Os pais nossos também é a mesma coisa. Deu o número de células, deu cultura, teve contaminação, sabe? É sempre a expectativa que a gente tem, né? Claro que quando a gente vai para um tratamento assim, a gente quer muitos óvulos, que todos sejam maduros, que a gente consiga a célula-tronco em grande quantidade, que não tenha contaminação, tudo. Então, assim, o que eu falo para as pacientes é assim, a gente não tem um número, claro que se você tem mais, melhor, mas eu acho que pensando a longo prazo aí, pelo menos 15 a 20 óvulos é uma zona um pouco mais segura, assim, pensando se a gente precisar usar. Outra coisa que é meio chato, que eu vou... Tá filmando, né? É meio chato, mas é necessário. Tudo bem. Porque todo nosso pai pressiona, sabe? Assim, qual o valor? Existe um valor. Só para ter uma ideia para os nossos De um congelamento que de estão óvulos. assistindo, porque você falou que passou por 3, né? Isso. Dá uma dimensão para os nossos, né, telespectadores, nossos seguidores de valores. Não precisa ser o seu caso, mas acho que um valor médio de mercado, Sim, né? com certeza. O que eles vão enfrentar? Assim, pensando num congelamento de óvulos, eu tive um privilégio muito grande, né? Porque a clínica que eu trabalho hoje em dia, eles dão um super suporte, né? Principalmente para as médicas, para as funcionárias que trabalham lá. Então, no meu caso em específico, eu tive um privilégio de só pagar a medicação. Então, eu não tive o custo individual de cada tratamento. O que a gente sabe é que algumas clínicas, elas trabalham de uma maneira de fazer alguns pacotes para você fazer mais de um ciclo, que acaba financeiramente não sendo o valor, por exemplo, de 3 ciclos individuais. Mas vamos pensar ali uma média, a depender da clínica ali, em torno de uns 20 a 30 mil por ciclo. Sim, 20. Por congelamento. Então, assim, o congelamento envolve as medicações ali, os ultrassons, o tratamento, a punção, a anestesia, tudo isso. Mas, em média, isso varia muito, tá? Eu acredito que menos do que 20, muito difícil, porque são medicações caras, é uma tecnologia que envolve um custo muito alto. Então, por isso que a gente tem essa questão de um valor mais alto, mas pode variar, depende muito do tipo de medicação que você usa, da dose de medicação que você usa. Então, a gente sabe que as medicações mesmo, então, a medicação para você usar durante o tratamento é uma medicação cara. Então, assim, pacientes que têm uma reserva mais baixa precisam de uma dose de medicação mais alta. Então, quanto maior a dose, maior o custo em relação a isso. Então, a gente tem um pouco essa variação no valor que a gente acaba fazendo ali. Mas é uma média mais ou menos ali, vamos pensar nos 20, 30 mil ali por ciclo de congelamento, pensando no ciclo todo, né? E aí, algumas clínicas, a clínica que eu trabalho tem essa facilidade, então, de você ter esse pacote de 3, que eles falam. Então, você acaba fazendo os 3 ciclos por um valor que financeiramente compensa muito mais do que você fazer. Pago esse, pago o próximo, pago o próximo. Então, a gente acaba propondo isso para a paciente. Não tem uma reserva tão boa, vamos tentar um ciclo. Fiz um ciclo. Putz, às vezes não vem. Às vezes você tem uma reserva boa, mas a paciente é mais velha e o óvulo não é de qualidade. Então, você perde muito. É aquele funil da FIV, né? Então, você tem o óvulo, a hora que você tira esse óvulo, você passa ali pela primeira peneira, que todos são maduros, você já perde ali um pouco. Então, desses que são maduros, quantos que sobraram, né? E aí, se a paciente vai ainda para uma linha de tratamento de fertilização, quando você vai fertilizar, nem todos fertilizam. E aí, daqueles que fertilizam, nem todos são geneticamente normais. Então, você fala que é um funil. Então, você vai caindo ali. Então, você precisa ter uma reserva boa, principalmente por isso. Porque não é porque você tem 15 óvulos que você vai ter 15 embriões.
Então, você precisa pensar nisso a hora que você propõe um tratamento. Tá, vamos lá, é um tratamento que envolve um custo, mas a longo prazo, se a gente fizer 3 ciclos e tentar fazer esse pacote, a gente acaba tendo um benefício maior do que, fiz um ciclo, não deu certo, aí agora eu vou fazer outro ciclo. Então, a gente tem um pouco essas possibilidades aí, mas é uma média aí, vamos pensar 25, 30, talvez um pouco mais, um pouquinho menos, dependendo da medicação, a clínica, tudo isso. O Luiz questionou, mas só para abordar sobre idade. Existe uma idade que vocês falam, não vou guardar? Não existe uma idade. Se existe a partir dessa idade eu não coleto. Não existe uma idade. Então, hoje a gente vê que tem muitas pacientes com mais de 40 anos. Então, assim, se ela ainda tem um potencial de resposta ali, se a gente faz um ultrassom, ela tem óvulo e ela quer tentar com os óvulos dela, a gente pode tentar. O que a gente tem que fazer é ser muito transparente, né? Que uma paciente de 45 anos, para ela passar por todo esse funil e chegar num embrião euploide, é muito difícil. A chance é muito baixa. Então, tem pacientes que querem, não, doutor, eu quero tentar com o meu. Se não der certo, eu vou pensar numa ovodoação, que é uma possibilidade que a gente tem também. Mas não existe um limite. Então, a paciente de 45 não pode mais tentar com os óvulos dela. Ela pode... Ela só precisa estar muito bem orientada de quais as possibilidades dela ter um embrião ali no final do funil, geneticamente normal. E a gente tem que lembrar também que o tratamento, quando você faz uma fertilização, não é uma garantia. Então, isso também é uma coisa que não é porque você tem ali o embrião que você vai pôr o embrião no útero e que você vai ter 100%, não. Então, a gente tem ali uma taxa de sucesso, 50%, 40% os embriões que não são biopsiados, e aí vai 60%, 70% os embriões que são analisados geneticamente. Então, isso também é uma coisa que a gente tem que conversar, né? Então, por isso que é tão importante a gente pensar em tudo isso, né? Não adianta a gente pensar só, tenho tantos óvulos. A gente tem que ir destrinchando um pouco mais isso com a paciente, para ela saber ali no final o que espera, né? Quais são as chances, e quanto mais velhas, menor a chance da gente ter aí um embrião geneticamente normal. Então, muitas acabam falando, não, eu quero tentar, então vamos tentar, não deu certo, elas acabam indo para uma ovodoação também, que é uma possibilidade que a gente tem. Realmente é uma coisa assim que quem não é da área não faz ideia da infraestrutura que você precisa ter para proporcionar uma fertilização in vitro, na verdade. Desde material, né, e pessoas, né, porque o que você está falando, desculpa te falar, você não abordou em nenhum momento o técnico que você coleta o óvulo, ele vai ver ali na hora se valeu, se não valeu, se dá para criopreservar. Então, realmente, o gasto é muito grande, todo o processo. Muito grande, porque envolve muitas pessoas, né? Envolve o médico, envolve o anestesista, envolve as embriologistas. Depois, num segundo momento, você vai descongelar esse óvulo, então embriologista, médico, anestesista. Tudo você tem ali muitas pessoas envolvidas. E é a qualidade do laboratório, a alta tecnologia que você precisa ter. Então, a gente sabe que esses tratamentos, eles estão muito relacionados a uma tecnologia de ponta. Então, a tecnologia modifica aí a qualidade ali que você vai armazenar esse material, tudo. Então, é um gasto muito alto envolvido. Então, às vezes as pacientes falam, meu Deus, mas é um tratamento muito caro. Mas tudo que você tem ali por trás, desde a agulha que você usa para fazer a punção do óvulo, é uma agulha cara. Então, o material que você usa, os profissionais envolvidos. Então, é um tratamento caro? É um tratamento caro. Mas a gente também tem que pensar em tudo que está envolvido. Então, que são materiais caros, que é uma tecnologia cara, que a gente não consegue fazer tratamentos de reprodução assistida, nem tratamentos congelamento de células-tronco sem tecnologia. E a tecnologia, ela envolve um custo, né? Sem dúvida. E voltando um pouquinho, se você pudesse dar um conselho para mães que querem postergar a gestação, deixar para um pouquinho mais tarde, você falaria alguma coisa? Quer alguma coisa assim? Eu falaria, vou falar aqui para vocês, e eu falo muito isso no meu consultório, né? Então, assim, se você não pretende engravidar agora e você está nova e você tem condições financeiras para já fazer isso, faça. Porque, então, assim, congele os seus óvulos, porque isso não te dá uma certeza
né? Não te garante nada, mas ele te abre uma possibilidade muito grande de você não precisar de mais de um ciclo, porque você é uma paciente jovem, então muito provavelmente a sua reserva ovariana vai ser boa e você vai conseguir fazer um estímulo e ter uma quantidade boa de óvulos. E se você pensa em fazer isso depois dos 35, dos 37, principalmente, se você pretende ter mais de um filho, você precisa realmente pensar sobre isso, porque lá na frente a gente vê como é difícil, né? As pacientes que têm ali 40 e estão enfrentando infertilidade há 3, 4, 5, 10 anos. Então, o maior conselho que eu acho que eu posso dar para as pacientes é exatamente esse. Congelem os seus óvulos se você não pretende ser mãe agora e se você pretende ser mãe de mais de um filho. Então, acho que esse é o principal conselho. Eu já sei essa resposta, mas só para isso. O SUS tem algum programa? O SUS tem programas de congelamento de óvulos. Hoje em dia, o Hospital da Mulher é o principal, né, que faz esse tratamento sem custo para paciente, mas somente para pacientes em tratamentos oncológicos, né? O que a gente sabe hoje é que para pacientes oncológicas, a gente tem como paciente vai pagar o tratamento, mas, por exemplo, pacientes que têm convênio, ou tem algumas legislações, eu não vou saber exatamente como a gente faz exatamente isso, porque é uma questão mais com advogados, mas que o convênio também consegue custear aí esse tratamento, dependendo do convênio, enfim. Mas eu sei que tem essa possibilidade, e no SUS, infelizmente, a gente não é aberto a todo mundo. Então, não são todas as pacientes que têm acesso. A gente tem o serviço do HC, tem alguns outros serviços que também fazem tratamentos de reprodução assistida, mas a grande barreira é essa, é você conseguir chegar nesse serviço, é você conseguir fazer o tratamento e o tempo vai passando. Então, às vezes, as pacientes são encaminhadas, a gente tem esses serviços que são para pacientes que não são oncológicas, que são para pacientes que têm infertilidade mesmo, mas a gente acaba tendo uma demora, né, para ela chegar no serviço, para ela ter o primeiro atendimento, para ela fazer os exames, para ela voltar com esses exames. Então, a gente acaba tendo, e são poucas vagas, né? Se a gente parar para pensar na proporção de pacientes com casais, né, com diagnóstico de infertilidade e os que conseguem ter acesso aí aos grandes serviços que fazem esse tratamento sem custo, é uma parcela muito pequena. E as pacientes oncológicas, elas têm aí essa possibilidade, e é uma coisa que, se a gente tem um tempo viável antes de começar o tratamento, é um tratamento de curto tempo, então, às vezes a paciente está aí na autorização, na liberação, fazendo exames, a gente consegue aproveitar essa janela aí para ela ter a preservação, porque a gente sabe que quimioterapia, radioterapia pode aí, né, causar uma falência ovariana irreversível. Então, gostaria que tivessem mais serviços que oferecessem para as pacientes esse serviço sem um custo, e é algo que espero que um dia a gente tenha uma realidade um pouco diferente, mas a gente sabe que é difícil por conta de todo o custo que a gente tem envolvido, né? Eu imaginava, porque é difícil mesmo para o SUS, né, isso aí. É muito difícil. É coerente perguntar, numa paciente que não tem nenhum problema de saúde, ela guardou os óvulos contigo, a escolha do óvulo, você se baseia na morfologia ou na morfologia e em estudo genético? Na verdade, assim, o óvulo em si, quando a gente tem ele lá, né, então a gente vai saber o potencial daquele óvulo a hora que a gente fertiliza ele, né? Então, quando a gente tem o óvulo, a gente tem lá óvulos maduros ou imaturos, ou que não evoluíram ali, e quando a gente faz a fertilização, é claro que a gente vai ter lá a formação do embrião, e a gente tem ali a morfologia daquele embrião. Algumas pacientes, então, acabam fazendo biópsia. Então, a biópsia embrionária, ela não é uma coisa obrigatória, mas é algo que, quando as pacientes têm ali acima de 35, 37, principalmente, é sugerido para a paciente, acho interessante biopsiar, porque a gente tem mais chance de ser um embrião geneticamente anormal. E aí, quando a gente faz essa análise, os embriões que não são normais são descartados. E aí, normalmente, os critérios que se usam pegam os melhores embriões morfologicamente e a gente começa por esses. Então, não significa que um embrião que não tem uma morfologia tão bonita como o melhor embrião, que ele não vai implantar. Ele tem possibilidade também de ter um tratamento de sucesso, mas normalmente a gente vai começando pelos de melhores morfologias, e se a gente faz biópsia, né, os que são normais e os
os melhores ali morfologicamente, para a gente começar a pensar na transferência ali. Bom, Jaqueline, infelizmente chegamos ao final, mais um. A gente agradece muito a sua presença, muitos seus esclarecimentos, foi muito legal, muito bom o papo. Eu gostaria que você encerrasse deixando sua mensagem, fala o que você quiser e, evidentemente, deixar os seus contatos, por favor. Com certeza. Queria agradecer, né, a todos aqui, a produção também que está aqui com a gente. Foi muito enriquecedor estar aqui, conversar sobre um tema que eu gosto muito, que é o que eu mais atendo ali no meu consultório. Então, hoje eu atendo principalmente endometriose, infertilidade, gestantes. Então, é um tema que eu gosto muito de conversar. Acho que é uma informação muito importante que a gente tem que ter. Me coloco à disposição também, se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, podem me mandar. Eu vou deixar os meus contatos para vocês também. A gente conversou um pouquinho no começo do vídeo, né? Eu atendo em Santo André, na Clínica Inventre, que é uma clínica de reprodução, e aqui em São Paulo, na Vila Mariana, no consultório. Eu tenho consultório aqui, que eu faço atendimento de tudo. A parte de reprodução é mais lá em Santo André, mas a parte de ginecologia, obstetrícia geral, eu faço aqui na Vila Mariana. Deixo super à vontade para vocês conhecerem também. Vou deixar o link das minhas redes sociais, link para agendamento também, é tudo direto por lá. E vai ser um prazer enorme também poder aí ajudar, auxiliar mulheres aí nessa jornada. E queria agradecer mais uma vez pelo convite e pelo bate-papo que foi excelente. Nós aqui agradecemos a sua presença. Muito obrigada. Obrigado, tá, Jaqueline Santilli, né? Tem outro nome, não? Tá Santilli Lima. Faltou só... Santilli Lima. Então, estamos aqui na mais um capítulo, tá, do Criotal. Estão fazendo sinais aqui nos bastidores. Pelo amor de Deus, gente, e convidem mais gente para assistir esse Criotal. Eu preciso de 1000 seguidores a mais toda semana, tá? Os assuntos tão interessantes. Hoje mesmo falou-se sobre tudo, né? Obstetrícia, infertilidade, congelamento de óvulos, sobre coleta de sangue de cordão, sobre transplante, sobre procura de doadores compatíveis, o quanto é difícil, número de filhos que vem caindo. Ou seja, foi uma abordagem geral, uma conversa leve para ajudar vocês, tá? Tudo de bom, até a próxima.